Olá, sou Carola Carvalho, professora de artes, e na aula de hoje falaremos da arte no Brasil Império, o academicismo e a superação dele. Antes mesmo da chegada da família real portuguesa ao Brasil, o governo já havia assumido a responsabilidade pelo ensino de artes, que antes competia às ordens religiosas. Isso se deu através da implementação das aulas práticas de desenho e pintura, e foi uma das medidas para modelar os costumes e hábitos do Brasil aos padrões estéticos europeus. As mudanças socioculturais iniciadas foram aceleradas com a chegada da família real portuguesa ao Brasil, em 1808, fugindo dos conflitos entre França e Inglaterra. Ela ordenou uma série de mudanças sociais, administrativas, econômicas e culturais. Entre as mudanças estavam a construção de prédios para o estabelecimento de bancos, bibliotecas, também a construção de praças e da Escola Real das Ciências, Artes e Ofícios. Para promover o ensino das artes na Escola Real, Dom João mandou vir da França um grupo de artistas das diferentes áreas, com o objetivo de criar um ensino clássico. A comitiva de artistas trazidas por Dom João era composta pelo crítico Joaquim Le Breton, pelos pintores Nicolas-Antoine Touanet e Jean-Baptiste Debré, pelo arquiteto Grandjean de Montenay, pelo escultor Auguste-Marie Touanet e pelos gravadores Charles Prodier e Zeferino Ferres. E foi chamada de Missão Artística Francesa. Essa missão artística desempenhou um papel muito importante na história das artes brasileiras, pois foi através dela que se organizou o ensino artístico clássico no Brasil e que houve a adoção do neoclassicismo em substituição ao barroco e ao rococó. Com concepções trazidas pela missão artística, o neoclassicismo se desenvolveu para servir aos interesses da classe dominante e caracterizou-se principalmente pelo culto do belo eterno e da forma ideal inspiradas nos clássicos e nos renascentistas. Para eles, o artista não deveria imitar a realidade, mas sim criar a beleza ideal por meio de cópias ou da imitação da estética greco-romana. O neoclassicismo se expressou através da escultura, da arquitetura, de gravuras, mas principalmente através de pinturas. Temos aqui dois exemplos da obra de um dos artistas vindos com a missão artística francesa, Jean-Baptiste Debré, que uma é O Refresco da Tarde no Largo do Palácio, obra feita no Brasil para representar o cotidiano da vida aqui no Brasil, e a outra é O Desembarque da Arquiduquesa Leopoldina, a Princesa Real, no Rio de Janeiro. Com o passar do tempo, a Escola Real das Ciências, Artes e Ofícios mudou de nome, passando a se chamar Real Academia de Desenho, Pintura, Escultura e Arquitetura Civil, e muitos anos depois passou a se chamar Academia de Belas Artes, nome pelo qual ela ficou mais conhecida. Aqui temos dois exemplos de obras de alunos das primeiras turmas da Academia, da Academia de Belas Artes Brasileira. Temos Uma Natureza Morta, do Agostinho José da Mota, e um retrato do artista vindo com a missão artística francesa, do Grandjean de Montenay, feito pelo aluno Auguste Muller. Então, as duas obras trazem a questão da técnica clássica, com perspectiva, ponto de fuga, profundidade, os detalhes realistas, porém, o estilo neoclassicista, ele sempre tentava melhorar as suas temáticas, melhorar as suas obras,
Então, eles sempre representavam a natureza de uma forma, com um ponto de vista mais, não realista, mas com um ponto de vista mais idealizador. Então, eles buscavam ressaltar as características positivas e minimizar ao máximo as características negativas, seja de um objeto, de uma paisagem ou de uma pessoa. Então, às vezes, os artistas do neoclassicismo, até se continham dentro da expressividade das cores. Então, nem sempre a cor era fiel à realidade. Na maioria das vezes, eles acabavam manipulando cor, sombra e luz para que a obra ficasse dentro dos critérios neoclássicos. Transformações ocorridas no meio socioeconômico e tecnológico no Brasil na segunda metade do século XIX acabaram gerando mudanças nas artes. Além dessas transformações, ainda houve um incentivo dado por Dom Pedro II aos artistas de maior destaque da academia. Esse incentivo foi decisivo para modificar as tendências artísticas de neoclássico para o romantismo, visto que esse incentivo se tratava de viagens acadêmicas para a Europa. Então, os artistas iam para a Europa, entravam em contato com essas tendências novas e voltavam para o Brasil trazendo essas tendências, esses estilos, essa estética e aplicavam aqui dentro ainda do neoclassicismo. Então, coexistia o neoclassicismo e o romantismo. Então, há também uma grande facilidade de se confundir essas tendências em algumas construções e principalmente de se confundir essas tendências na pintura. Na arquitetura, surgiram algumas manifestações do neogótico no Rio de Janeiro, simultaneamente e posteriormente ao neoclássico. Também surgiram do ecletismo e do Arte Nouveau em São Paulo. Essas tendências de arte que remontam a estilos passados e que fazem uma mistura de tendências é bastante característico do romantismo na arquitetura. Algum tempo depois, essas tendências foram se disseminando por outros estados e pelas construções residenciais, mas apenas em pequenos detalhes. Os dois principais nomes a se destacar, que eu trago aqui imagens, é do Adolfo José Del Vecchio e do Rafael de Castro. Então, temos aqui duas construções com tendências neogóticas. Dá para perceber essa tendência pela verticalização da construção, pelas torres altas e pontiagudas e pela presença também tanto do arco ogival quanto das abóbadas de nervuras. Na escultura, destacaram-se os trabalhos do carioca Caetano de Almeida Reis. Esses trabalhos dele marcaram a virada estética da escultura do neoclassicismo para uma estética mais romântica. Então, ele representava o naturalismo e não o simbolismo como antes era feito. São dele as obras com traços românticos Dante no Exílio e Alma Penada. Então, podemos observar a expressividade na escultura de Caetano, a questão do acabamento diferente do neoclássico, um acabamento mais despreocupado, e também a própria temática em si começa a mudar. A temática é um ponto muito forte aqui, mais forte ainda, para o artista Rodolfo Bernardelli. Então, Bernardelli criava obras com acentuada tendência realista. Então, ele já trazia a tendência dos renascentistas. Mas a gente ainda percebe uma fuga do neoclassicismo. Então, ele não idealizava as imagens. Ele tentava representar a natureza tal qual ela era. O que era mesmo voltado para o romantismo desse artista era a escolha
das temáticas, as temáticas nada clássicas. Então, podemos perceber ainda a influência do impressionismo em algumas de suas obras, como Moema.